Salve nerds, galera, no vídeo de hoje One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de detalhes, né, do capítulo 1115. Tivemos aí várias revelações aí sobre o Vegapunk, né, sobre o século perdido, né, principalmente ali por causa dele. E também aí, né, aquela história de que ainda tá rolando a tal guerra lá do século perdido, né, cara, ainda estaria por debaixo dos panos. E a gente, na verdade, já vimos algumas coisas aí durante a obra sobre isso, né? E a gente vai falar sobre isso daqui também, além de outras cositas más, né? Então vamos lá. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Por questão de direito autoral, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Primeiro link aí você abre o mangá numa aba paralela e vem acompanhando esse recap aqui comigo, beleza? Não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através da função de membro pro 99, seja através do Valeu, ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee, pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos o mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 99 você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve. Então salve para o Koala, Shinobu X-Play, Felipe Oliveira e o El Silva, muito obrigado. Se você quiser receber um salve, quiser ajudar o canal aí, não esqueça, se torne membro a partir de 99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui falando um pouco sobre a historinha lá de capa de Yamato, né? Que essa peregrinação aí que nunca começa, né, cara? Yamato não sai ali do castelo e tal, né? E agora tá aí, foi lá na cozinha, né? Pegar alguma coisa ali pra levar durante a viagem, né? E aí a gente vê aqui que a Hiyori tá preparando ali uns negócios, né? Umas comidas ali, junto com a Otoko e tal, né? Bem legal aí, legal ver que a Otoko tá vivendo aí no castelo com a Hiyori e tal. Não virou meio que uma filha adotiva, né? Se for pra pensar, é como se fosse uma filha adotiva ali. Bem interessante, né? E vamos ver quando que começa essa história de Yamato, que ainda não foi, né? Inclusive, eu imagino que isso aqui é antes do que tá rolando agora na história de One Piece, né? No mangá agora, né? Então, meio que Yamato já estaria fazendo essa viagem, né? Estaria dando a volta ali um ano nesse momento. Eis a questão, né? Tem alguns questionamentos aí. Acho que essa história de capa não tá rolando exatamente ao mesmo tempo, tá ligado? Creio eu, tá? Enfim. Aí depois nós vamos aqui para a região aqui da capital das flores, lá de Wano, né? E, cara, achei bem louco isso daqui, né? Que eu achei que eles não iam conseguir ouvir a transmissão, né? Mas, pelo visto, eles conseguiram por pura cagada, né? Porque as coisas do Orochi ficaram, né? Quando ele faleceu e tal, né? E aí, uma coisa que ele tinha, que ele conseguia contactar regiões de fora, né? Vamos dizer assim. Ele conseguia contactar ali regiões externas ao Wano. E ele tinha um Nenemushi pra fazer isso, né? Então a galera conseguiu ali pegar ali achar um Nenemushi ali que tinha essa capacidade, né? No meio das coisas dele ali. E agora eles conseguem ouvir também a transmissão lá do Vegapunk, né, cara? Que coisa interessante, cara. Aí uma coisa que eu não esperava. Bem legal, bem legal. E essa história que foi contada aqui, né, nesse capítulo, né, é muito importante especificamente para o Wano, né? Porque se você for parar pra pensar, pô, basicamente o que o Vegapunk fala aqui é sobre coisas sobre inundação, né? Sobre a elevação ali do nível do mar e tal, né? Que é uma coisa que pegou o Wano, né? E a gente tem alguns questionamentos aí sobre a região de Wano especificamente, né? Porque basicamente o que aconteceu lá, pelo menos o que o pessoal conhece lá, né? É que aquelas montanhas lá que cercam, né, aquela muralha natural que cerca o Wano, meio que brotou ali, né? Teoricamente pode ser por causa da arma ancestral que estaria ali embaixo, né? De Wano. E basicamente o Wano foi inundada, né? Já existia uma Wano também submersa ali, né? E que talvez o Momonosuke queira ir lá dar uma olhada, né? De alguma forma, talvez ele consiga ali arranjar algum pessoal, alguma coisa ali que possa ajudar ele a dar uma olhada lá no fundo do mar, né? Bem interessante. Ou ele tomar alguma decisão sobre o que fazer em relação às fronteiras ali, né? Porque essa parte da história ele ainda não sabe exatamente, totalmente, né, sobre essa história, né? Então, sei lá, né? E vale citar que o Momonosuke tem informações sobre como é que fala? Que por alguma razão ele não podia morrer lá em Onigashima, né? Ele tinha uma razão realmente de ficar vivo, né? E era muito importante para o futuro. Essa razão a gente não sabe exatamente agora ainda, né? Mas aparentemente talvez tenha a ver com tudo isso também, né? Então o Momonosuke tá ouvindo essa história toda, né? Sobre o Vegapunk falando aí sobre o aumento do nível do mar e tal. Pode ser importante, talvez ele seja uma peça-chave aí nessa história, tá?
Aí nós vamos aqui para essa base da Marinha aqui, né, que é a tal da G4 aqui, que se eu não me engano acho que ela é de Sabaody, né? E ainda tá lá o cara, né, o tal lá do Demalo Black, né? E pelo que eu entendi aqui, não sei como, mas ele mudou, né, o seu disfarce ali agora, não sei pra quê, né, dentro da prisão. E agora ele é o Kid, né, ele não é mais o Luffy, né? Que bizarro, cara, doideira demais. E assim, o mais esquisito é por que ele tá fingindo ser o Kid agora, né? Porque teoricamente não tem por que ele fingir ser o Kid, né? Não faz muito sentido, né, pra ele especificamente, né? É mais um fanservice mesmo, né? E assim, pra quem queria o retorno do Kid, tá aí o Kid, né? Um dos Kids já feitos, né, cara? Que desgraça. Que desgraça, faz sentido. Que desgraça, agora faz todo sentido. Rapaz, muito estranho, cara. Muito bizarro esse cara aparecer agora aí, né? Assim, a real é que ele tá aparecendo assim como vários outros personagens, né? Ele tá... O Oda tá mostrando aqui, né, vários personagens que apareceram aí durante a jornada de One Piece, né? Pelo menos alguns que foram principais em algum momento ali, se destacaram em algum momento ali, né? E no caso aqui, realmente ele tem um certo destaque porque ele fingiu ser o Chapéu de Palha, né? Lá em Sabaody por um tempo, né? Ok. Inclusive ele, cara, ele é muito tapado, né, cara? Ele chama o Joy Boy de Joy Toy. Muito boa essa história, né? E o bando dele também tá disfarçado, eu reparei depois ali, né? Caraca, mano, muito bom. Tem um cara ali que ele se disfarça de killer, é o cabelo dele que ele transforma o cabelo dele como se fosse a máscara do killer. Seria isso? Tem uns furinhos no cabelo dele ali. Cara, que bizarro. Que parada bizarra, né? Enfim. E aí... a gente vê aqui, né, algumas coisas sobre o que o Vegapunk estava falando lá e tal, né? E aí uma coisa interessante aqui que ele fala, né, sobre que o Joy Boy enfrentou aí um inimigo que hoje seria ali o governo mundial e tal, né? E é interessante que os marinheiros, eles se consideram o governo mundial, né? Cara, assim, na prática, eles até seriam, né, parte do governo mundial, mas na teoria não é bem isso, né? Porque se você parar pra ver, eles são só capachos, né? Eles são só capachos do governo mundial, eles são dispensáveis. A marinha é uma peça de sacrifício do governo mundial o tempo todo, né? Não é necessariamente que ele tá obedecendo o cara que você faz parte do cara, né? E eles poderiam, inclusive, né, corrigir coisas ali do governo mundial se eles realmente fizessem parte, né? Mas claramente não é o caso. Enfim, o governo mundial são menos pessoas do que eles pensam, né? Tem muito menos gente realmente sendo o governo, né? Enfim. E aí a gente vê algumas coisas aqui também, né? Que o Vegapunk comenta aqui, né? Aquela história sobre os 20 reinos, né? Que se juntaram e tal, né? E aí ele comenta aqui, né? Sobre a questão de que o Joy Boy ele fazia parte de uma facção, né? Basicamente ali. Os dois lados, na verdade, seriam ali uma facção, né? E o Joy Boy fazia parte de uma que era ali considerada, assim, muito insano, né? Em uma civilização fantástica, né? Ele conhece ali várias criaturas insanas, né? Que a gente vê aqui ao longo da história, como o Zunisha, né? E o robô lá titânico e tal, né? Então, assim, o Joy Boy era muito bolado, né, cara? Era muito boladão. E nós temos aqui, inclusive, uma imagem de silhueta do que seria esse Joy Boy, né? Que ele ali, no caso, virando Nika, né? Ele vai e pula ali em cima de algumas pessoas que estão usando ali umas coroas, né? Então eles seriam os antigos reis ali, né? Da época ali do século perdido, talvez, né? E essa, assim, só tá de silhueta, não dá pra ter uma ideia realmente de quem era ele, né? Mas dá pra ver que ele é um maluco que ele tentou bater de frente mesmo, né? Ele foi de frente com os malucos mesmo, né? Bem a cara do Luffy fazer isso, inclusive, né? Bem curioso. Em paralelo a isso, a gente tem algumas coisas aqui nessa mesma imagem, aqui nessa mesma página, né? Nós temos aqui o Topman bolado, né, com o Vegapunk, porque ele tá tocando em pontos sensíveis ali, né? E principalmente na parte ali da coalizão, né, do governo mundial e tal, né? Por que é um ponto sensível para eles, né? Porque a gente sabe que essa parte envolve ali o Imo, de certa forma ali, né? Tem a ver um pouco com o Imo, né? Porque o Imo, ele teoricamente seria um dos reis ou rainhas lá da época que passou a perna na galera, né? Isso quebraria muito o governo agora nesse momento, né? O jeito como as pessoas enxergariam o governo nesse momento seria muito abalado se ele fosse pra esse lado aí da história, né? Mas felizmente para eles ali ainda não chegou nesse momento aí. Pelo menos acho que o Vegapunk nem vai falar sobre isso. E nós também temos aqui o Marcus Mars, né? Que ele
tá usando o hack do rei, né? Numa grande quantidade ali, né? Mantendo por muito tempo, inclusive, pelo que eu tô percebendo aqui, né? E a ideia dele é sair andando enquanto tá usando o hack do rei pra poder destruir o máximo de Denemushis que ele conseguir por perto, né? Porque é um ataque em área, né? Aquele hack do rei, aquela liberação de hack do rei, né? Como ataque mental, né? E aí os Denemushis vão caindo, né? Vão tudo sendo desativados, então é uma chance maior aí dele conseguir afetar ali o Denemushi que tá fazendo a transmissão, né? Interessante. E também é um jeito seguro, né? Porque o outro jeito dele era explodir a Labophase inteira, né? Só que ele não pode, então é o jeito que sobrou, vamos dizer assim, pra ele, né? Ok, né? Aí depois a gente vê aqui, né? O Vegapunk continua falando, né? Sobre que existia ali tecnologias muito avançadas naquela época, né? Inclusive ele mesmo fica bobo com isso e tal, né? E a gente vê aqui também em paralelo alguns fanservices também, né? Como, por exemplo, a Carrot, né? E nós também temos aqui o Foxy, né? E, cara, o Foxy é sacanagem, cara. Porque, tipo assim, desde que eu fiz aquele vídeo lá do Long Ring Long Land, né? Cara, a quantidade de gente que fala quão odiou aquele arco ali, né? Não tá escrito, né? Então, assim, acho que ninguém pediu por esse cara. Mas ele tem, realmente... É o que eu falei, por relevância na história, ele tem a sua relevância, né? Ele acho que, se não me engano, ele foi o primeiro que falou lá sobre Hashinozu na história de One Piece, né? Ele tentou ali pegar o bando do Chapéu de Palha, né, e tal, né? Quase pegou ali o bando pra ele. Então, assim, é bem bizarro, né? Mas, cara, é um personagem que ninguém tanca mais, né? Pelo amor de Deus. O pessoal tá mais pistola do que nunca ali, né? Com o Fox aqui. Acho que é um fanservice que ninguém pediu, mas é o fanservice que tiveram, né? Enfim. E aí depois a gente vai pra uma outra história aqui, que é a Stussy, né, cara? A Stussy tem uma situação bem complicada aqui pra ela, né? Porque, querendo ou não, eu já tinha comentado sobre isso aqui em outros vídeos, mas ela se vê como um clone de tal maneira que ela não pensa em viver, né? Pra ela nunca pensou assim, tipo, em viver como uma pessoa mesmo, tá ligado? Tudo pra ela era meio que só uma obrigação, né? Ela meio que só tava fazendo o trabalho dela lá, de ficar disfarçada e tal, dentro do governo, né? Então, assim, é bem curioso. E aí, quando a gente vê aqui ela conversando com o Edson, né? Que o Edson fala ali que ela tem que ir embora e tal, né? Ela primeiro não quer abandonar, né? O Chapéu de Palha ali, né? Só que aí o Edson fala que não, já fez tudo que tinha pra fazer, né? Não dá pra ajudar mais, né? E aí ela fala que, pô, mas mesmo assim, né? O que ela deveria fazer agora? Tipo, ela não tem por que viver mais, ela não tem uma razão de existência, né? Ela só existia por causa do Vegapunk. E agora ela faz o que da vida, né? Mais ou menos isso, né? E bom, possibilidades existem, ok? Possibilidades existem, né? Nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade dela viver por outra pessoa, que inclusive é um problema que ela fala aqui, né? Agora que o Stella se foi, por quem eu deveria viver, né? Ela se sente sem propósito, né? Existem várias pessoas por quem ela poderia viver agora. Ela poderia ajudar o Luffy, por exemplo, né? Ela poderia ali ajudar os outros satélites do Vegapunk. Poderia ser, né? Também ali, poderia ajudar os outros Vegapunks que ainda não faleceram, né? Ou ainda ela poderia encontrar algo completamente novo, como por exemplo um romance, né? E por falar nisso, né, tem um certo nariz de girafa ali que tá só ouvindo essa história, né? Será que o Kako vai passar pela boa aqui? Será que o Kako vai ter um final feliz com a Stussy? Sei lá. One Piece não tem muito dessas não, né? Mas vamos ver. Acho ela bem curioso aqui, né? Eu gostaria de ver ela no bando do Chapéu de Palha. Não sei vocês aí, mas acharia bem legal. Porque é uma pessoa que ela domina, não 100%, mas ela domina boa parte do Rokushiki, né? Ela tem várias habilidades ali do Rokushiki, ela é extremamente roubada, né? E ela tem uma pegada meio parecida ali com o Sanji, né? De ser um experimento de laboratório, né? Então, elas têm uma certa similaridade e talvez, por que não, ser finalmente um par romântico para o Sanji de fato, né? O Sanji não consegue ficar com a mulher, né, cara? Tem esse problema aí, né? O mais próximo que ele teve foi a Pudding, né? Então, assim, pode ser que a Stussy seja essa pessoa, né? Por uma questão ali de ser... Eles têm um caminho meio parecido ali, né? Nesse quesito de como eles foram gerados ali.
Então talvez aí a Stussy consiga achar alguma coisa. E ela é uma das poucas mulheres que dá corda ali pra zoeira que o Sanji faz, né? E também tem esse ponto aí. Então é uma possibilidade. Eu vejo algumas coisas interessantes, mas sei lá, né? Eu acho que o Homem-Girafa aí é quem vai sair vitorioso nessa daí. Sei lá, tá parecendo. Eu acho que ainda vai ter mais uma conversa dele com a Stussy aí antes de rolar mais alguma coisa aí. E vale citar, inclusive, né, que tanto o Marcus Mars quanto o Saturno, eles parecem estar indo em direção a esse local. Porque eles estão andando ali na Labo Phase e destruindo tudo que tá no caminho, né, usando o Hack do Rei. Então, assim, pra eles chegarem naquela sala de controle da Stussy, é muito rápido, saca? Bem curioso. E apesar da Stussy ela não mencionou nada até agora, né, sobre estar talvez ajudando na transmissão de alguma forma, né, pode ser que role um mal entendido que ela seja atacada porque talvez o pessoal ache que ela faz parte disso, né, acho que se atacar ela meio que termina a transmissão, pode ser, enfim, né, rapaz, que doideira, cara, isso aí vai ser promete ser uma grande loucura aí, né, vamos ver se a Stussy vai sair viva dessa história ou não, né, porque a princípio ela sente que não tem um porquê, né? Mas, enfim. Vamos ver o que vai rolar aí por ela, né? Tô torcendo por ela, né? Cruzem os dedos aí. E nós também tivemos aqui, né? O Jimmy e o Zoro que ainda não chegaram lá. Eles ainda não chegaram lá onde tá os outros Mugiwaras, né? Praticamente só falta eles ali pra eles pularem pra fora, né? Ali de Egghead, né? E tal. E eles vão tentar cair ali perto da embarcação dos gigantes, né? Só que tem um problema. Né, tem um problemão, porque o navio dos gigantes já está, inclusive, cercado por navios da marinha, né? Já temos um problema aqui, nesse momento, né? Cacete, então vai ser uma corrida meio insana aqui, né? Tá chegando cada vez mais embarcações ali do outro lado, vai ser um grandíssimo de um problema, né? Bom, aí depois nós vamos aqui então, né, para o Etambaron, né, que tava ali lutando contra um monte de gente, né? O Oimo, o Kashi, a Jorbone e o Sanji, né? E o pessoal aqui comenta que o corte de espada dele são muito perigosos, né? Ele praticamente atravessa quase qualquer coisa ali, né? Praticamente qualquer coisa. E aí ele consegue ali se livrar, né? De um deles ali, acho que é o Kashi, se eu não me engano. Tenta atacar ali a Bonnie, né? Que ia dar uma voadeira nele, só que o Frank acaba ajudando ali, aparecendo ali de supetão, né? E aí o ataque ainda ia pegar na Jorbone, só que ela fica pequenininha, né? E aí E aí a gente vê o tamanho do problema, né, do Etambaron ali. Quando falaram que ele cortava qualquer coisa, é praticamente qualquer coisa mesmo, porque ele passou direto por alguns pedaços ali na embarcação dos gigantes, né? Não pegou nenhuma parte necessária, né? Mas você vê o tamanho do estrago, né? Se ele quisesse cortar a embarcação, ele cortava a embarcação, né? Ele simplesmente não está querendo cortar. O foco dele tá em outro lugar, né? Mas se fosse o caso de realmente ele fazer isso, meio que já era, né? Rapaz do céu. E aí a gente vê aqui inclusive o negócio da Jorbone, né? Que a Jorbone fala que ela não pode ficar naquela transformação, né, do Distortion Future por muito tempo, né? Interessante. Será que ela tem o mesmo ponto fraco do Luffy? Eu questionei isso aí ontem, né? Mas assim, faz sentido, cara. Ela fica meio borocochô ali, né? Por um tempinho, até recuperar o fôlego e poder fazer de novo. Pode ser, é uma possibilidade aí que ela talvez consiga fazer, né? Alguma coisa assim. Outra vez ela precisa de mais inspiração pra manter a transformação também. Pode ser, sei lá, né? Também é uma personagem aí que fim vai levar depois aí de Egghead, né? Também. O que vai acontecer com ela, né? Ela vai só ir embora depois aí com o Kuma e é isso, né? A Jorbone também tem mais uma parte aí da história dela pra ser concluído, né? Pô, eu gostaria bastante que ela... Acharia engraçado se ela ficasse no bando do Chapéu de Palha, mas acho que é muita forçação de barra. Não sei. Por um lado faz sentido, porque meio que ela estaria andando com o Nika, de certa forma, né? Entre aspas aqui. E o Kuma com certeza gostaria de estar mais próximo ali do Chapéu de Palha, né? Com certeza. Seriam duas adições aí muito interessantes. Seria 2 em 1, inclusive, né? Se ela entra pro bando, o Kuma também entra. Meu amigo. Meu amigo, caceta, né? Enfim. Mas acho que não. Acho que eles vão tentar seguir a vida por aí, né? Talvez a Jorbone possa até talvez entrar pros revolucionários. Talvez os revolucionários tentem ajudar de alguma forma ali, né? O Kuma e tal. Eles já estavam fazendo isso, na verdade, né? É uma possibilidade. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido aí, né? Não sei qual seria o destino da Jorbone agora, não.
Mas enfim, comentei. Talvez eles só voltem pra terra natal deles também, é uma possibilidade, né? Enfim. Aí depois tem o Vegapunk aqui comentando, né, que o Século Perdido termina com a derrota do Joy Boy, né? E aí tem um foco aqui, né, que é bem interessante, tanto no robô titânico lá gigante, como também o Zunisha, né? E, porra, parando pra pensar, cara, mano, os aliados do Joy Boy eram tudo cabuloso realmente, né? Como o Vegapunk tá comentando aqui, né, cara? O Zunisha é um elefante colossal, imensurável ali. Tem esse robô maluco aí que a gente não sabe a extensão do poder dessa criatura também, né? Dessa coisa aí. E isso levanta alguns questionamentos, né, cara? Porque o Joy Boy parecia ter só amizades brutas, né? Só amizades colossais, assim. Que bizarro, né? Eu teria até a ideia aqui de que ele era um gigante, né? Porque faz um certo sentido lá, tem aquele chapéu gigante lá em Marjoe e tal, né? Mas na imagem aqui do Vegapunk, do flashback, né? Que a gente viu há algumas páginas atrás, ele não parece ser tão grande assim, né? Pode ser que é porque, como ele tá no ar, pulando no pessoal, pode ser que ele esteja meio longe, né? E aí, como ele parece que está no tamanho normal, né? Por causa da distância, seria mais ou menos isso. Ah, pode ser, uma desculpinha esfarrapada, mas funciona, vai. Mas enfim, ele é um gigante. Seria ou não seria um gigante? Tem indícios que apontariam pra esse caminho aí, hein? Mas, sei lá, né? Enfim. Aí depois, continuando aqui a história do Etambarão, né? O Etambarão acaba cortando aqui a própria nuvem ali, né? De Egghead e tal. E, cara, é um corte muito sinistro, né, cara? Que corte violentíssimo. Isso com certeza coloca ali o Etambarão como um dos personagens espadachins mais roubados aí de One Piece. Porque isso aqui é um corte que você imaginaria, sei lá, o Mihawk fazendo, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas o dele foi bem insano, né? Inclusive, qual foi o maior corte que o Mihawk fez? Se eu não me engano, ele cortou aquela geleira lá de Marineford, né? Que o Aokiji congelou lá o mar. E se eu não me engano, ele corta um pedação lá. Mas acho que era menor que isso daqui, né? Provavelmente era menor que isso daqui. Então, teoricamente, o Etambarão seria mais perigoso. Mas, enfim. Porque também o Mihawk não tentou cortar nada do tamanho de uma nuvem. Ele nunca precisou fazer isso, né? Talvez ele até consiga, né? Talvez ele não esteja tão... O Etambarão não seja realmente tão poderoso assim, né? Mas, enfim. Achei curioso aqui que ele corta bem ali, né? Por onde tá ali o pessoal da Cypherpaw, né, que tava preso lá dentro lá de Egghead, né, na Labophase ali, e os Serafins, né, que fim vai levar também os Serafins aqui nessa história, né, porque eles podem, eu imagino que eles irão ser usados ali, né, pelo governo de novo, né, é possível. Eles estavam sob a mando da York, né, primeiro momento lá, né, depois que eles foram presos, não sei se a ordem de autoridade deles foi resetada, né, ou se eles vão continuar ali obedecendo especificamente a York, né. Eles podem ser mandados ali pelo Kizaru, né? Porque a marinha, mais pra frente ali, tenta reaver eles ali, né? Um cara ali comenta. Então, eles podem continuar seguindo ali do lado do governo mundial ainda, né? Isso é um problema, como eu falei. Eu já tinha falado vários capítulos atrás sobre isso, que os Serafins seriam um grande problema. Porque eles são muito volúveis, né? Várias pessoas podem mandar neles, né? Estando em lados diferentes dessa guerra. Então, porra, é complicado. Eles são muito úteis, mas também são muito perigosos de se estar no campo de batalha, né? Até pra quem tá usando eles. Bem curioso. Inclusive, eu tenho dúvidas sobre esse S-Bear aí, né? O Mini Kuma ali. Que, teoricamente, a Jorbone pode mandar nele, não? Ou tô louco? Porque se ele seguir a mesma tendência lá dos pacifistas, né? Ele não poderia... meio que o Vegapunk teria que criar uma contramedida especificamente pra ele poder proteger a Jorbone, né? Então... E aí, né? Será que a Bonnie pode mandar nele? Será que ela só mandaria só nele? Pô, seria legal ali se ela pudesse mandar nos outros Serafins também. Mas, enfim, né? E lembrando que esses não são os únicos. Sempre bom lembrar, né? Ao redor do mundo existem outros Serafins de outros Chibukais. Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso, ok? Beleza. Aí tem essa parte aqui também que é bem interessante, né? Que o Vegapunk comenta aqui, né? Enquanto tá rolando esse cortadão gigante aí do Etambarão, né? Que a guerra ali, né? Trouxe algumas consequências, né? E que o que começou esse conflito, né? A forma como a guerra se deu ali e tal, gerou uma cicatriz que nunca se curou, né? Isso significa que algumas consequências, né, que a gente vê aqui também, que ele explica aqui, né, é que o pessoal ali, né, as pessoas, elas não viajam mais, né,
ao redor do mundo ali com tanta frequência, e que antigamente era muito comum os povos ali meio que irem de um lugar para o outro o tempo todo, né? Havia uma troca de informações global ali mais fácil, anteriormente, né? Porque os mares eles são muito perigosos e tal, né? Mas o pessoal se aventurava no mar ainda naquela época, né? Bastante, pelo que ele comenta aqui, né? E aí ele fala aqui então que rolou um grande cataclisma, né? Que fez com que o mundo fosse engolido pelo oceano, né? Então, agora basicamente a terra que existe em One Piece que a gente vê, né? Alabasta, né? Esses países aí, né? Todos esses locais, né? Eles já foram maiores ainda. Eles eram ainda maiores, né? Só que por causa de algum evento lá da época, basicamente tem várias partes submersas aí, né? De praticamente regiões inteiras aí do mundo, e talvez povos inteiros tenham sido engolidos ali, né? Por que não, né? Enfim. E tem várias construções e fragmentos, né, daquela época no fundo do mar. O que me lembra de algumas coisas, como por exemplo, lá em Mocktown, né? A gente vê lá o cara lá, o descendente do Mont Blanc Nolan, se eu não me engano, né? Que ele mergulha lá, né? Pega tesouros, né? Que eram da antiga Jaya, né? E a gente tinha uma ideia de que aquele tesouro poderia ter ficado no fundo do mar, né? Quando o Jaya sofreu aquele ataque, né? Aquela erupção de geyser que jogou parte da ilha pro alto, né? Mas e se na verdade ele tá indo aonde tá ali construções antigas de Jaya, tá ligado? Construções que não subiram, mas que na verdade estavam no fundo do mar já, né? Antes mesmo daqueles elementos do Mont Blanc Nolan. Faria algum sentido também, né? Porque a área era maior, né? Tinha mais chão ali em volta, então haviam outras construções ali que o pessoal nem conhece hoje em dia, né? Então tem vários tesouros ali no fundo do mar que o pessoal nem sabe, né? Rapaz, que doideira, né? Seria um negócio bem insano, né? Caraca, ok, né? E assim, é uma história meio difícil de acreditar, né? Realmente. Falar que tem aí, sei lá, história de 1000 anos atrás aí, né? No fundo do oceano não é pouca coisa não, né? E aí a gente vê aqui uma reação curiosa da Nojiko, né? Que eu já vou entrar nisso aí daqui a pouco, né? Mas a Nojiko, ela tá ouvindo a história, né? Lá na vila lá da Nami e tal, né? E ela decide não continuar ouvindo essa conversa, aparentemente, né? Ela dá uma desculpa ali de que ela vai checar lá o pomar de tangerinas e tal, né? E pede pro Genzo, né? Dar os detalhes ali depois. Só que assim, cara, é meio... Eu duvido. Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que a Nojiko não iria dar ouvidos a essa história, tá ligado? Não tem porquê ela só ir andando. Eu acho difícil ela ser uma descrente, tá ligado? Dessa história que o Vegapunk tá contando. Tem uma teoria de que ela foi lá no pomar fazer alguma coisa. Talvez proteger, talvez ali as árvores, né? Fazer elas ali de alguma forma flutuar, né? Fazer algum cercadinho ali, talvez pra proteger. Alguma coisa assim, né? Não sei, mais ou menos como a Nami fez lá, né? De colocar parte das árvores lá dentro da embarcação lá do Gong Mary, né? Seria mais ou menos isso? Acho que seria mais ou menos isso, né? Pode ser, mas acho esquisito que ela saiu assim de fininho no meio da conversa, né? E foi logo antes do Vegapunk falar, não sei se ela pegou essa parte aqui da conversa, né? Não fica claro essa parada aqui, mas que o Vegapunk explica ali logo depois, né? Que isso explica por que o século perdido tá perdido de fato, né? Porque a elevação do mar subiu muito rápido naquela época e foram 200 metros, cara. 200 metros em 100 anos é muita coisa. Muita coisa. Se você jogar aí no Google gráficos de elevação do nível do mar, cara, assim, através de séculos ou até milênios, sabe? A variação é pequena em comparação, muito pequena que isso daqui, cara. Na moral, muito pequena mesmo. Cara, é insano, assim. E é normal que o mar, ele pode aumentar e subir, né? Conforme vai passando, né, o tempo. Porque a gente entra em períodos de calor e resfriamento no planeta de tempos em tempos, né? A era do gelo, por exemplo, o nível do mar era menor, porque tinha muito mais gelo, né? A água estava retida, dura num certo lugar, em vários lugares, né? Então você não tinha um escoamento para água, você não tinha uma grande quantidade de água circulando por aí, né?
Agora que o planeta tá aquecendo pra caceta, principalmente agora que a gente tá acelerando esse processo ainda, né? O nível do mar tem tudo pra subir cada vez mais, né? E mais rápido, né? Não é nada no nível de 200 metros em um século, ok? Não chega a tanto. Mas o pouco que nós já fazemos aqui no mundo real, a gente já sente um impacto gigantesco. Principalmente para quem vive em áreas litorâneas ou em áreas que podem ser inundadas, né? Então, assim, cara, 200 metros, imagina... Cara, sumiu regiões inteiras do mundo, sabe? Regiões inteiras do mundo sumiram, é bizarro. Pega aí 200 metros numa região como o Japão. Se a água sobe 200 metros no território japonês, cara... O lugar já é chamado... A gente já chama o Japão de arquipélago, praticamente. Então, o que vai sobrar do Japão, tá ligado? 200 metros de água. Nossa, não sobra quase nada ali. Vai ter um punhado de uns terreninhos, assim, acima do nível do mar, tá ligado? Mano, muito louco, assim. É imensurável. É um negócio que realmente... Quando você para pra pensar, assim... no tamanho do problema, tá ligado? Você fala, caralho, velho. 200 metros é muita coisa. É muita coisa. Caraca, muito louco. E detalhe que isso aqui é uma constatação na média, né? Porque o Vegapunk, ele usa estatísticas científicas, né? Então, normalmente a ciência, ela pega ali os dados, né? Tem ele analisa os dados ao longo de X tempos ali, né? E eles pegam ali diversos números, né? Alguns um pouco mais baixos, alguns um pouco mais altos, né? E normalmente a média é puxada para baixo. Então, assim, essa é a versão mais otimista, né, das pesquisas do Vegapunk, que são 200 metros. Poderia ser um pouco pior, inclusive, dependendo do contexto, né? Mas, claro, a gente tá falando aqui de uma obra fictícia que o número arredondado geralmente faz mais sentido, né? Então 200 metros acho que seria o real literal aqui, né? Enfim, não teria uma constatação média exatamente, né? Enfim. E aí nós temos aqui alguns comparativos, né? Inclusive que alguns marinheiros fazem aqui. Pô, o navio de guerra grandão, né, tem 60 metros. O nível do mar vai subir mais do que 2 navios. Caraca, mano. Que doideira é essa, né? 60, 120, vai dar 180. 3 navios. É mais do que 3 navios de guerra. Meu amigo. Caralho. E cabe muita coisa no navio de guerra da marinha, hein? Cabe muita coisa no navio de guerra dos marinheiros aqui. Não é pouca bosta, não. E aí a gente tem aqui algumas pessoas que meio que são descrentes, né? Como, por exemplo, alguns superiores aqui, né, da marinha. Alguém ali com mais status comenta, né? Que é pra eles pararem ali de ficar ouvindo essa baboseira, né? Que eles têm que ajudar o pessoal que caiu lá o pessoal da Cypherpol e Serafins ali que caíram, né? Do Labo Phase, né? E é bem curioso aqui, né? Porque provavelmente a marinha deve pegar eles ali sob custódia e os Serafins podem ser usados aí, né? Talvez o Kizaru, quando se recuperar ali, pode dar uma ordem pra eles e tal, né? Pode ser. E nós temos aqui os descrentes também ali de Mocktown, né? Que inclusive eu falei de Jaya, né? Aqui nós temos Mocktown, que é lá da região, né? E aí o pessoal aqui tirando sarro pra caceta da situação. Caraca, mano, tá ouvindo isso daí, mano? O cara tá louco, perdeu a cabeça, né? Literalmente. Perdeu a cabeça, né? Então, assim, tem um pessoal que realmente fica que nem a Nojiko aqui, né? Tipo, cara, me conta depois esse negócio aqui, é besteira, né? Parece uma besteira. Enfim. Tem um pessoal aqui que eles ficam assim, tipo, não é descrença. Eles só entendem que, tipo, é muito absurdo, né? O quão absurdo... Tipo, eles estão tentando calcular o quão absurdo é isso que o Vegapunk tá falando, né? Aí nós vamos aqui, por exemplo, no reino de Sakura, que nós temos aqui o Dalton comentando com a Kureha, né? Cara, isso é possível, cara? 200 metros? Que é isso, né? O quão insano é isso, né? O Dalton nem consegue mensurar aqui, né? E tem aqui essa página que tem essa imagem, né? Que tem aqui a Miss Golden Week, né? Que tem um cara ali no fundo comentando, perto dela ali, né? Que tem uma montanha mais afastada ali da cidade, que essa montanha tem 200 metros. E mesmo de longe, essa montanha já é maior que a própria cidade ali onde eles estão. Então, assim, o mar vai engolir a cidade inteira com folga, tá ligado? Esse é o tamanho do problema. A cidade vai ser engolida com uma certa folga, inclusive, se aumentar o nível do mar em 200 metros. Não é pouca coisa, é muita coisa, tá ligado? É realmente um estrago violento, né? O Morgans não acredita, eu acho engraçado o Morgans não acreditar, né? Porque o Morgans, ele sabe também ali que o Vegapunk é um cara que ele não tem por que não falar sério, né, sobre esse assunto, né? E o Morgans não acredita nisso, bem engraçado, toma um cala-boca ali da Vivi, né? Enfim.
E aí o Vegapunk comenta aqui, né, que o pessoal pensa, né, que isso deve ter sido algum desastre natural que aconteceu e tal, mas ele fala ali, ele reafirma, né, inclusive, que ele já estava falando sobre isso, que essa calamidade foi feita pelo homem, né, foi pelo homem, por isso que o Morgas não acredita, né, como é que um ser humano pode fazer isso, né, como é que alguém pode ter tamanho poder de devastação, né, caramba. E aí, então, a gente vê aqui, ó, o Vegapunk continua comentando sobre isso, né, que isso foi um evento assim de mudança extremamente radical, né? E que daria pra ver, né, se fosse um evento natural, seria documentado, né, através ali de pesquisa, né, daria pra ver, né, porque o Vegapunk ele sabe várias coisas ali em várias áreas acadêmicas, né, que permitem que ele consiga investigar sobre isso, né? Só que não tem nada falando que foi natural, né? Todas as pesquisas dele levam ali para a ideia de que alguém, um grupo de pessoas, sei lá, né, alguma coisa foi usada no século perdido que causou artificialmente, né, esse aumento do mar aí de 200 fucking metros, né? Rapaz, que doideira é essa, né? E aí ele meio que percebeu que isso estava se repetindo recentemente, né? E aí é interessante porque, assim, eis a questão, né? O Vegapunk sabe que foi o que aconteceu em Lulusia, né? Ele sabe a ferramenta que foi usada lá em Lulusia. Não sei, porque pelo que dá a entender aqui, parece que ele não está falando diretamente da Mother Flame, né? Mas a gente sabe que se alguém teria informação, seria o próprio Vegapunk, né? E ele sabe que o nível do mar aumentou, e imagino que ele deva saber que a arma foi ativada, no mínimo, né? Ele deve ter informação de que a arma foi ativada. Pode ser, né? E bom, ele comenta aqui então, né, que esse desastre antigo e tal, né? Essa guerra, no caso, que estava rolando lá antigamente, ainda tá rolando, né? Ele deixa bem claro que essa guerra ainda está rolando, né? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, né? Essa guerra ainda tá rolando, né? Ou seja, apesar da derrota do Joy Boy, algumas coisas ficaram, né? E por que essa guerra estaria rolando agora, né? Por causa do que ele falou anteriormente, né? Que ele comenta aqui que houve a guerra que houve no século perdido foi uma guerra de ideologias. Foram duas ideologias ali, né? Que é comentado aqui durante o capítulo. Que ideologias seriam essas, né? Eu acredito que seja alguma coisa entre liberdade e controle. Eu acho que era mais ou menos isso. A galera que apoiava ali o Joy Boy meio que queria liberdade, né? Queria fazer as coisas ali por vontade própria e tal. E o governo queria, a galera, né, que viria constituir o governo mundial, queria que tivesse ali uma mão de ferro controlando, né, os povos ali na rédea curta, né? Seria mais ou menos isso. E apesar do Joy Boy ter perdido a guerra, né, e falecido e tal, a gente vê aqui que ao longo da história de One Piece, várias pessoas continuaram o legado dele de alguma forma, seja acidental ou não, né? Então a gente tem aqui o Clover, Gold Roger, vários personagens ao longo da história aí, né, foram meio que de alguma forma ali, né, seguindo os passos do que seria ali do Joy Boy e da galera dele, né? Então, assim, realmente, essa guerra meio que continua, né? Mas não é que é uma guerra, né? Meio que o governo tá tentando tampar, né, os remanescentes, né, as ideias remanescentes daquela época ali, né? E meio que não dá. Não tem como, né, cara? Principalmente é meio redundante, porque talvez a culpa do que tá acontecendo seja do próprio governo, né? Tipo, a tentativa do governo de tentar controlar as pessoas ali na mão de ferro, né, os povos na mão de ferro, faz com que gerem sentimentos de tentativa de liberdade, né? Pessoas tentando ali se libertar dessas amarras, né, ao longo da história ali, né, por causa do que o próprio governo fez, também que uma bola de neve, né, o governo tenta conter um negócio que eles mesmos acabam estimulando sem querer. Doideira demais, né, cara, sensacional, é One Piece pra caceta, né, e essa imagem do Imo aí no final me assusta, eu tô com sérias expectativas aí de que o Imo talvez, ou ele vá pra Egghead, é possível que ele vá pra lá, ou ainda, ele, no mínimo, acione a destruição de Egghead. Por meio lá daquele disparo que aconteceu lá em Lulusia. Eu acho que um dos dois deve acontecer, tá? E assim, diferente dos Gorosei, né? Que eles ainda falam, como a gente viu lá o Marcos Mars, né? Não podemos destruir tal parte lá da ilha e tal, né? Tá meio que seguindo lá a ideia da York, né? O Imo, ele não segue ideia de ninguém. O Imo faz o que o Imo quer. E aí, né? Se ele falar que Labo Phase tem que ser explodido, explodam Labo Phase. O Labo Phase vai ser explodido e acabou,
né? Mano, vai ser um negócio assim, tá ligado? Insano, né? Mas, enfim, ele não precisa nem ir, né? Na verdade, se ele passar só um radinho lá falando, ó, acabou, destrói tudo aí, acabou, né? Acabou, é isso aí que vai rolar e não tem o que fazer. Dane-se, né? A Mother Flame e outras coisas lá. Rapaz, que doideira, tá? Que doideira. Mas, enfim, a gente só vai ter certeza dessas coisas aí num próximo capítulo, né? Comentem aí o que vocês acharam, então, aí, né? De detalhes aí do capítulo 1115 aí de One Piece. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!